Ei, Kevin. Dá uma alô pra galera, Kevin. Vai começar a aula. Vamos lá, Kevin. Vamos dar dica pra galera. Domingo é dia de estudar, Kevin. Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos ao Periscope. Estou aqui com o Kevin, nosso mascotinho. A gente vai começar uma leva de dicas agora muito bacana, com a bênção desse cara aqui, ó, que abençoa minha casa, minha família, o meu lar. Espero que abençoe a vida de todos vocês também. O bom Papai do Céu, bom Jesus de Nazaré. É um prazer receber vocês aqui no Periscope, abrir aqui um cantinho da minha casa para a gente bater um papo muito bacana agora sobre alguns assuntos de prova que normalmente caem, quem sabe venham a cair na prova de vocês, conversando sobre temas que vai que o Papai do Céu abençoa e são exatamente os temas da prova de vocês. Vamos aproveitar aqui uma meia horinha nesse domingo de noite para a gente conversar sobre alguns assuntos que eu selecionei nesse nosso programa 200 temas específicos de prova. E agora de noite a gente vai conversar sobre direito civil, direito do consumidor, direitos humanos. Se der tempo eu puxo com vocês constitucional e tributário também, tá certo? Então, mandar um beijo a todos vocês que estão ao vivo aí. A camisa do Mengão tá ali, ó, tá ali no sofá. Dá pra ver aqui, ó, tá ali com o Kevin, meu cachorrinho, né? Cheguei agora da Ilha do Urubu, tava com Laís, minha filhinha, no jogo do Flamengo, eu e ela, minha princesa. E agora a gente vai começar aqui um bate-papo muito bacana, tem que ser rápido. Eu viajo pro Acre nessa madrugada, então eu vou jantar com meus filhos agora. A minha noite agora vai ser deles. Então eu queria bater um papo rápido com vocês, super focado, tá certo? Então, meia hora pra gente agora, ó, carimbar questões importantes que podem cair nas provas, beleza? Vamos dar um passo agora forte na direção da nossa aprovação. Uma noite de estudo, uma meia horinha aqui de estudo. Quem sabe a gente consegue acertar questões de prova. O que eu vou pedir a todos vocês a partir de agora? Vai ser uma live de meia hora, tá certo? Então eu vou pedir para vocês segurarem as mensagens, não escreverem mais nada, tá? Para que eu possa começar a trazer as dicas. Serão 30 minutos de live. Segurem as mensagens. Se vocês puderem, compartilhem a transmissão, convidando os seguidores de vocês, convidando os amigos. É só botar o dedinho aqui, ó, como fez aí a Denise Fernandes, lá de Maceió, Vinícius Lima, né? Maria, todo mundo. Bota o dedinho aqui nesse contador de onde saem os coraçõezinhos. Convidem os seguidores. Aline Fernandes do Espírito Santo, Raoni, Leina Schneider lá de Cuiabá. Então eu vou começar agora, tá certo? Eu acredito que nesse exato momento eu deva puxar o tema 18. Será que confere? A galera que está aí acompanhando tema a tema, esse é o tema 18, correto? A última dica que eu fiz foi no tema 17, perfeito? Então agora é o tema 18, beleza. Então anote aí, direito civil, tema 18, direito civil, serão 200 temas. Agradeço aí, viu, vocês que estão convidando os seguidores, muito obrigado, viu? Tema 18, direito civil, vamos lá, uso capião por abandono de lar. Uso capião por abandono de lar. Então o tema agora é uso capião por abandono de lar. Direito civil é o direito das coisas, direitos reais. A gente vai conversar aqui sobre uso capião e a gente vai falar sobre uso capião por abandono de lar, tudo bem? Vou dar um beijo aqui pra galera do Direito News. Amados irmãos, Direitos News, amo direito, marquem a galera lá de Fortaleza, muito bacana. Quem não segue ainda o Direito News, siga no Periscope, no Instagram, no Facebook. Uma das maiores comunidades que a gente tem aqui. Alô, professor Silvio Soares, beijo grande. Então, vamos embora. Tema 18, Kaká. Tema 18, direito civil, uso capião por abandono de lar. Fechado? Então, vamos lá. Tô começando. Galera, o Código Civil, ele recebeu a inclusão, há alguns anos atrás, do artigo 1240, dígito A. Esse artigo, 1240, dígito A, veio inovar, trazendo uma nova situação que legitima a consumação da uso capião. Lembremos-nos que o uso capião é uma das modalidades de aquisição de propriedade no direito brasileiro.
E a usucapião, ela tem uma particularidade que é a seguinte: é a única via de aquisição de propriedade que permite no Brasil tanto a aquisição de coisa móvel como imóvel. A gente sabe que existem formas de aquisição de propriedade imóvel, registro, usucapião, accessão, e muitas formas de aquisição de propriedade imóvel, tradição, ocupação, achado de tesouro, especificação, usucapião. A usucapião é a única modalidade, tome até nota disso aí nos seus apontamentos. A usucapião é a única modalidade de aquisição tanto de propriedade de coisa móvel como imóvel. A usucapião por abandono de lar, disciplinada no artigo 1240, dígito A, é a mais recente forma de usucapião admitida no direito brasileiro. Então, bloqueei aqui, o cara vem fazer campanha política aqui, não tem espaço para isso, né? Então tá bloqueado. Então, a única forma de aquisição de propriedade que pode ser para móvel ou imóvel é a usucapião. E a usucapião por abandono de lar é a mais recente modalidade de usucapião admitida no direito brasileiro. Anote que ela está prevista no já citado aqui artigo 1240, dígito A do Código Civil. Essa modalidade de usucapião é direcionada apenas à aquisição de imóveis. A usucapião por abandono de lar é uma modalidade especial de usucapião imobiliária. Então, ela veio para permitir que na situação que eu vou começar a comentar com vocês aqui, se torne possível a aquisição de imóvel por usucapião num prazo rapidíssimo. É a usucapião mais rápida que a gente tem no direito civil brasileiro. A usucapião em razão do abandono de lar. O abandono de lar pelo ex-cônjuge, pelo ex-companheiro que abandonou o lar. E aquele cônjuge, aquele companheiro que fica ali por 2 anos ininterruptos, com a posse continuada, não sendo interrompida, ele pode, obedecidos alguns requisitos legais, usucapi a parte que caberia ao outro cônjuge, ao companheiro, em relação àquele imóvel que pertencia ao casal, que pertencia aos companheiros. A usucapião por abandono de lar, preste atenção, ela é uma usucapião rapidíssima. Usucapião rapidíssima. Ela se consuma, tome nota, o prazo da usucapião por abandono de lar, em 2 anos. Aquele cônjuge ou companheiro que continua na posse direta do imóvel, que pertencia a ambos, pertencia ao casal, pertencia aos companheiros, mas aquele outro consorte, aquele outro companheiro abandona o lar. Passam-se 2 anos. O cônjuge, o companheiro que fica no imóvel, fica ali com a posse direta, contínua, cuidando da coisa. Se esse imóvel, prestem atenção, hein, moçada, for um imóvel urbano, não superior a 250 metros quadrados, imóvel urbano não superior a 250 metros quadrados. Se esse cônjuge, companheiro que fica no imóvel durante 2 anos após o outro sair, abandonando o lar, permanece cuidando da coisa, com a posse seguida, continuada, direta, ininterrupta, imóvel urbano de até 250 metros quadrados, se ele não tiver outro imóvel, nem rural nem urbano, se ele não tiver outro imóvel rural, se ele não tiver outro imóvel urbano, esse for o único imóvel e ele fica ali, mais de 2 anos se passam, ele tem o direito de adquirir a metade do imóvel que pertencia ao outro cônjuge, ok? Vou pedir a galera que pare de comentar, por favor, tá certo? Tá atrapalhando aí, vou pedir a gentileza de não ficarem comentando, tá certo? Então, vamos lá. Então, aquele que continua no imóvel por 2 anos, assistindo o outro que abandonou lá, ignorar, e ele permanece na posse direta da coisa, permanece na posse direta ininterrupta, não sofre oposição, não sofre interrupção, o outro cônjuge realmente abandonou lá e deixou a coisa, ele não tem nenhum outro imóvel, nem rural, nem urbano, esse imóvel é de até 250 metros quadrados, ele vai ter o direito de adquirir por usucapião a parte que caberia ao outro consorte. O que é que a banca pode lhe perguntar na prova? Bom, primeiro, segundo o Código Civil, a usucapião por abandono de lar é uma modalidade de aquisição originária de propriedade, móvel ou imóvel? Só imóvel. Usucapião por abandono de lar é somente para bens imóveis.
Segunda coisa que a banca pode te perguntar, qual é o prazo para se consumar a usucapião por abandono de lar? Esse prazo é de 2 anos. É a usucapião mais rápida que a gente tem no direito civil brasileiro. É a usucapião bienal. A gente olha para a usucapião extraordinária com 15 anos, podendo cair para 10. A gente olha a usucapião ordinária com 10 anos, podendo cair para 5. A gente olha para a usucapião urbana e a usucapião rural de previsão constitucional de 5 anos. A gente olha a usucapião indígena do Estatuto do Índio com 10 anos. E de repente a gente olha a usucapião por abandono de lar com apenas 2 anos para se consumar. Então é a usucapião mais sumária que existe no direito civil brasileiro. Então, se a banca te perguntar qual é o prazo para que o cônjuge que permanece no imóvel, o ex-companheiro que permanece no imóvel diante do abandono pelo outro, para que essa usucapião venha a se consumar, ele possa adquirir a parte do imóvel que caberia ao outro, qual é o prazo? 2 anos. A banca pode lhe perguntar qual é o requisito que a lei estabelece em relação à posse. Não obstante, a doutrina venha a apresentar uma série de questionamentos e bastante divergências quanto ao que está no Código. A letra da lei diz que para que possa se consumar o usucapião por abandono de lar, o usucapião que muitos colegas chamam de usucapião familiar, é necessário que o cônjuge que permanece na coisa se mantenha na posse direta. Preste atenção, o que está na lei, lá no artigo 1240, dígito A, é que aquele cônjuge, aquele companheiro que fica, e o outro sai, fica mais de 2 anos fora, ele teria que continuar na posse direta da coisa. É evidente que para aqueles que já têm uma certa intimidade com o Instituto, já estudaram mais a fundo o tema, a gente sabe que existem várias críticas a essa literalidade do texto que afirma que para que se consume a usucapião é necessário a posse direta. Eu, em particular, sou um dos que defendo na doutrina que não é necessário a posse direta. Eu poderia, ao abandonar o meu imóvel, sumir, minha esposa fica na coisa com meu filho, poderia até alugar, para com o dinheiro do aluguel fazer uma graninha que mantém o mínimo existencial dela e dele, paga a escola, paga a alimentação e dorme na casa de um parente, da sogra, do sogro, não é? Mas a lei diz que tem que se manter o cônjuge remanescente na posse direta, sem sofrer oposição, por pelo menos 2 anos continuados. Então leve nos seus apontamentos que a lei, no texto do artigo 1240, dígito A do Código Civil, exige esse requisito. Para provas discursivas, provas orais, é evidente que a gente pode questionar o rigor dessa exigência, mas para fins de uma prova objetiva, um provão, uma prova de marcar, que o gabarito é sempre na letra da lei, pode tomar como verdadeiro, marcar como letra correta. Aquela letra de que disser que o Código Civil exige que o cônjuge que fica no imóvel com o abandono do outro, passando-se os 2 anos, ele tem que ficar na posse direta, ininterrupta, sem sofrer oposição. Tudo bem? A banca pode lhe perguntar se a usucapião por abandono de lar é para qualquer tipo de imóvel. E aqui a doutrina também tem uma acentuada divergência quanto ao texto literal do artigo 1240, dígito A do Código Civil. Mas o Código, quanto ao seu texto, ele não deixa dúvida. Quanto à literalidade ali firmada, não há dupla interpretação, basta ler. Só para imóvel urbano. Então, conforme o Código Civil, a usucapião por abandono de lar só se consuma nos imóveis urbanos, ok? Eu, Pedro, acho que não haveria razão qualquer para não aplicar uma interpretação extensiva, legitimando também a usucapião por abandono de lar nos imóveis rurais, e é o posicionamento de boa parte dos colegas na doutrina. Todavia, para você que vai fazer uma prova de concurso, uma prova da OAB, saiba que o Código Civil só legitima a consumação da usucapião por abandono de lar, para que assim sendo se tenha a aquisição da propriedade, daquela parte que pertenceria ao cônjuge, ao companheiro que abandonou o lar, caso se trate de imóvel urbano. A banca pode lhe perguntar qual é a metragem do imóvel. A usucapião por abandono de lar só é possível se o imóvel for de até 250 metros quadrados. Então anote aí nos seus apontamentos que deve se tratar de um imóvel com até, no máximo, 250 metros quadrados. Tudo bem, meus amigos? Por fim, lembre-se, e aí a banca pode lhe perguntar isso, que aquele cônjuge, aquele consorte que fica no imóvel, para que ele possa usucapiar a parte que pertenceria ao outro, ele não pode ser titular de outro imóvel. Tem que ser o único imóvel deles. Então ele não pode ter nem imóvel urbano, nem imóvel rural. Ele não pode ter nenhum outro imóvel, ok? E por fim, para a gente encerrar esse tema, galera, não se dá esse direito mais de uma vez a quem quer que seja.
O artigo 1240A é claro, está lá no parágrafo. Esse direito não se repete. Você não pode ter a uso capião da parte do seu ex-cônjuge, seu ex-companheiro, mais de uma vez. Ou quer dizer, com outro cônjuge, outro companheiro, você passa de novo por uma separação, por um abandono de lar, não se dá à mesma pessoa duas vezes o direito de adquirir ameação em razão da uso capião por abandono de lar. Tudo bem? Então, tem aí nos seus apontamentos o artigo 1240, dígito A. Recomendo a você fazer uma leitura dele quando a gente acabar aqui essa live, porque é um tema importante, é um tema novo no direito brasileiro, né? A gente vem aí com pouco mais de 8, 9 anos para cá abordando esse assunto, né? Desde quando o projeto de lei foi embrionário, já se discutia isso no IBDFAN, e então é um tema que é sempre plausível de ser abordado nas provas. Tudo bem? Bom, eu vou agora para o próximo tema, que eu acho que é o tema 19. Gostou do cavalinho? Legal, né? É aqui do lado fantástico. Isso, traz ele aqui para mostrar para a galera. A gente vai falar agora de direito do consumidor. Vem cá, esse aqui é o meu campeão que está aqui do meu lado, o Pedroquinha. Vocês compraram. O meu melhor amigão, ó, o Olha só, o Pedro. Flamengo ali tem que estar primeiro da corrida, maior velocidade. Mostra pra galera o cavalinho do Mengão, do Fantástico. Daqui a pouco passa o Grêmio e vai passar o Corinthians, né, papai? Cadê meu beijo? Te amo, papai te ama, tá? Vocês compraram no jogo? Foi lá no jogo hoje, na Ilha do Urubu. Bom, então vamos lá. Moçada, agora é o tema 19, correto? Vocês podem confirmar pra mim. Tema 19, direito do consumidor, perfeito? Então a gente vai agora com um bate-papo no CDC. Tema 19, o artigo é o artigo 1240, dígito A do Código Civil, ok? Dá uso capião por abandono de lar. Então agora, 1240, dígito A, ok? Agora é o tema 19, ok? Tema 19, direito do consumidor, direito do consumidor. Vamos lá? O tema é o seguinte: direitos básicos do consumidor, direitos básicos do consumidor, direitos básicos do consumidor e teoria do revisionismo contratual. Direitos básicos do consumidor e teoria do revisionismo contratual, ok? Bom, vamos falar sobre um dos direitos básicos do consumidor nas relações de consumo aqui no Brasil. Um direito básico do consumidor de se valer de uma teoria fantástica que protege demais o consumidor, que é a teoria do revisionismo contratual. O direito que eu quero colocar com vocês aqui é um direito que tem previsão no artigo 6º, inciso 5 do CDC. Então anote aí nos seus apontamentos, artigo 6º, inciso 5 do CDC. O artigo 6º é aquele que abriga no seu catálogo de incisos direitos básicos do consumidor. E o direito previsto no inciso 5 é um direito que se ampara nessa teoria, a teoria do revisionismo contratual. Esse assunto é um assunto super importante no dia a dia, na nossa advocacia, nas nossas relações de consumo, quando a gente age ali não como advogado, assim como consumidor, e nas provas que vocês virão a realizar. Bem direto e objetivo. Quando um contrato de consumo é celebrado entre um fornecedor e um consumidor, esse contrato precisa ser equilibrado. Ele precisa ser guiado pelo valor mais nobre, que é o valor da justiça, a justiça contratual. Quando num contrato de consumo, a gente tem esse contrato surgindo, e no corpo do contrato a gente constata cláusulas que geram prestações desproporcionais, que geram prestações que são excessivamente onerosas para o consumidor e legitimam vantagens exageradas para o fornecedor, o consumidor tem o direito de pedir, primeiro extrajudicialmente, e se não houver êxito judicialmente, uma revisão desse contrato, para que, sendo o caso de ele provar que existem cláusulas que geram prestações desproporcionais, cláusulas usurárias, cláusulas em desarmonia com a função social do contrato, ele pode impor judicialmente ao fornecedor a modificação dessas cláusulas contratuais. É um direito básico do consumidor não se sujeitar à executoriedade de um contrato de consumo em que as prestações são bizarras, são desproporcionais, gerando vantagens excessivas, vantagens extorsivas em favor do fornecedor e prejuízos injustos, levianos, exagerados para o consumidor. É um direito básico do consumidor, graças a Deus, acautelado na lei, no nosso Código de Defesa do Consumidor. Esse direito
de exigir do fornecedor a revisão do contrato, com a modificação de cláusulas contratuais, com a modificação do teor do contrato, para que o contrato possa caminhar com uma executoriedade equilibrada, economicamente justa, não sendo um contrato que, ao ser executado, gere vantagens exacerbadas, desproporcionais para o fornecedor, impondo ao consumidor prejuízos injustos. Então, quando um contrato nasce com cláusulas que geram prestações desproporcionais, vantagens economicamente falando excessivas ao fornecedor e prejuízos inconcebíveis com a eticidade contratual, com a socialidade que rege os contratos para o consumidor, a gente diz que esse contrato pode se submeter à revisão e nessa revisão é possível que se imponham modificações, até mesmo supressão de cláusulas contratuais para que o contrato siga economicamente equilibrado. Essa mentalidade é a mentalidade que se exige dentro de um direito civil, consumerista, um direito contratual que se recompreende sob a ótica constitucional, da tutela da justiça, da solidariedade e, acima de tudo, da dignidade de qualquer pessoa humana. Então, quando a gente fala de um direito civil constitucional, um direito do consumidor constitucional, da constitucionalização do direito privado, da constitucionalização das relações contratuais, a gente exige que num contrato, os contratos tenham equilíbrio, que as prestações entre as partes sejam justas, que uma eventual vantagem para uma das partes que gera uma desvantagem para a outra, quando muito, seja moderada, não seja excessiva e desproporcional. Só que, infelizmente, essa teoria nem sempre adentra a mentalidade dos contratantes e, por assim ser, muitos contratos se celebram gerando, basta você ler com um pouquinho de bom senso, você percebe rápido. Os contratos geram muitas vezes prestações desproporcionais, em que se geram vantagens excessivas, abusivas e moderadas para os fornecedores e danos injustos, agressivos, desproporcionais aos consumidores. Essa situação legitima ao consumidor exigir do fornecedor e, caso ele não acolha extrajudicialmente, impor mediante uma tutela jurisdicional requerida no processo instaurado em razão do ajuizamento de uma ação revisional do contrato, o consumidor pode impor ao fornecedor a revisão do contrato, a modificação das cláusulas que geram essas prestações proporcionais e uma readequação econômica do contrato, combatendo a usura, eliminando o desrespeito à função social e preservando o equilíbrio do contrato. Bom, aí vem uma questão bem interessante que você tem que ficar atento agora, que tem caído muito em prova. Se o contrato nasce equilibrado com prestações justas, pode ser que, em razão de fatos externos ao contrato, supervenientes, fatos que vêm acontecer, uma oscilação da economia, uma alteração do câmbio, uma variação da moeda, uma escassez para certos bens serem alienados e adquiridos, em razão de diversos possíveis fatos supervenientes externos ao contrato. Pode ser que após o contrato que nasceu justo, esse contrato se desequilibre pela interferência de fatores externos. E aí surge aquela situação em que o contrato que nasceu equilibrado se torna desequilibrado supervenientemente em razão da interferência de fatores externos que se consumaram posteriores à gênese negocial. Gente, preste atenção. Todas as vezes que o consumidor for vítima dessa situação, em que o contrato que ele tem com certo fornecedor se desequilibra economicamente, em razão de fatos supervenientes, fatos externos, e em razão desse desequilíbrio, a prestação dele, consumidor, se torna excessivamente onerosa, imensamente desvantajosa, gerando-se para o fornecedor uma vantagem abusiva, uma vantagem não programada, não pactuada, o consumidor tem o mesmo direito que teria caso o contrato já estivesse nascendo desequilibrado. O direito de pedir ao fornecedor que reescreva junto com ele o contrato, que readeque o conteúdo do contrato, que modifique as cláusulas contratuais para buscar o reequilíbrio. Se o fornecedor se opuser e não concordar com a reestruturação do contrato, direcionada ao equilíbrio perdido pela interferência do fato externo e superveniente, o consumidor pode pleitear em juízo essa tutela jurisdicional de caráter revisional, de caráter modificativo. E o consumidor pode, em razão de uma ação ajuizada no judiciário, obter essa proteção, obtendo a tutela jurisdicional revisional, que vai impor ao fornecedor que se adeque à reescrita do contrato, à reestruturação do contrato, com a modificação de cláusulas, para que o contrato volte a ter o equilíbrio com o qual ele foi pactuado e que ele tinha ao nascer, afastando-se o desequilíbrio oriundo da interferência decorrente do fato superveniente e externo que desequilibrou o contrato economicamente.
Anote nos seus apontamentos que a onerosidade excessiva gerada no contrato, promovida por um fato superveniente, permite ao consumidor exigir o reequilíbrio do contrato e, se for necessário, que se reescreva o contrato, que se modifiquem cláusulas contratuais. Isso é previsto e é tutelado no artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, ok? Uma pergunta que as bancas vêm fazendo nas provas aos candidatos sobre essa teoria do revisionismo contratual, em que se permite ao consumidor impor ao fornecedor a revisão do contrato por conta desse desequilíbrio econômico oriundo do fato superveniente, do fato externo que o desequilibrou. Uma pergunta que me se fazendo é o seguinte: para que esse direito se torne viável de ser exercido, para que o consumidor possa exercer esse direito de impor ao fornecedor o reequilíbrio do contrato, a modificação das cláusulas, quando ocorre o desequilíbrio em razão de um fato superveniente, esse fato superveniente tinha que ser um fato imprevisível ou o direito existe ainda que esse fato superveniente fosse previsível? Repetindo a pergunta com outras palavras, se eu faço hoje, na qualidade de consumidor, um contrato de consumo com o fornecedor e é previsível que aconteça determinada situação que possa vir a desequilibrar o contrato, caso essa situação que era previsível venha a ocorrer, desequilibrando enfim o contrato, seria possível que eu pudesse arguir esse direito do artigo 6º, inciso 5 do CDC, impondo ao fornecedor a modificação das cláusulas para reequilibrar o contrato, trazendo ele de volta para o patamar que ele se encontrava antes de ser desequilibrado? É possível, mesmo que o fato externo superveniente desequilibrador do contrato fosse um fato previsível quando o contrato se celebrou. No nosso direito do consumidor, graças a Deus, a nossa teoria revisional não é amparada na necessidade de imprevisibilidade do fato. Então, Aninha, eu vi que você está aí com a gente, Rodrigo Pérez, a galera toda do bem aí. Então, a gente diz que mesmo que o fato superveniente fosse um fato previsível, se ele aconteceu e desequilibrou a base objetiva do contrato, as prestações, o objeto, o consumidor tem o direito de se valer da norma protetiva do artigo 6º, inciso 5 do CDC, impondo ao consumidor o reequilíbrio, impondo ao fornecedor o reequilíbrio do contrato. Então anote nos seus apontamentos que a gente não adotou a chamada teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? É aquela teoria que diz que para que o consumidor possa impor ao fornecedor o reequilíbrio do contrato em razão do fato superveniente que o desequilibrou, esse desequilíbrio tivesse que ocorrer em razão de um fato externo imprevisível. Para nós, não é necessário que esse fato seja imprevisível. O que eu quero dizer é que se você fizer um contrato hoje justo com o fornecedor e um fato superveniente desequilibrar esse contrato, você vai poder exigir o reequilíbrio do contrato, mesmo que esse fato superveniente que desequilibrou o contrato que nasceu justo fosse um fato previsível, que todo mundo sabia que poderia acontecer. A mentalidade que norteia a Luciele aqui do Rio, Déia de São Paulo, a mentalidade que norteia o tema e que inspira o legislador a adotar essa norma, que legitima a teoria revisional, a mentalidade é a seguinte: se um contrato nasce justo, ele tem que seguir justo. Se um fato externo desequilibra o contrato, esse desequilíbrio tem que ser corrigido. A gente tem que preservar a eticidade negocial. O consumidor não pode ter que suportar um prejuízo que não foi pactuado porque um fato externo desequilibra o contrato e impõe esse prejuízo. O fornecedor não pode se valer de um benefício exacerbado, exagerado, que não foi estimado, que não foi pactuado quando o contrato nasceu. Ainda que o fato que gerou o desequilíbrio pudesse ser previsto, conhecido e até mesmo esperado, se ele acontecer, a eticidade negocial impõe o reequilíbrio do contrato para que ninguém tenha que trafegar dentro de um contrato assistindo. Ora, a outra parte tendo uma vantagem exagerada não pactuada e uma parte sofrendo um prejuízo exacerbado, injusto e não estimado na celebração da avença negocial. Tudo bem? Então anote aí no seu caderno para a gente fechar esse tema, que o consumidor tem esse direito básico de exigir a readequação do contrato, a modificação das cláusulas contratuais, sempre que o contrato nascer desequilibrado ou vier a ser desequilibrado por um fato superveniente externo que atinge o equilíbrio econômico, a chamada base objetiva. Objetos são prestações. Base objetiva é o equilíbrio das prestações, ok? Esse direito é previsto no artigo 6º, inciso 5, e quando esse contrato tiver ali uma situação em que o consumidor está suportando uma onerosidade excessiva, superveniente à formação do contrato, em razão do fato externo, ele vai ter o direito de exigir o reequilíbrio do contrato, mesmo que o fato externo fosse um fato previsível, não se exigindo a imprevisibilidade do fato para permitir o exercício do direito, ok? Maravilha. Vamos ao tema 19, né? Tema 19 não, acho que é o tema 20 agora, né? Vamos ao tema 20,
direitos humanos, tema 20, direitos humanos, tema 20, direitos humanos de segunda dimensão. Então vamos falar rapidamente aqui sobre os chamados direitos humanos de segunda dimensão. É o nosso tema 20 dos 200 temas específicos que eu selecionei para a gente bater um papo aqui, ok? Então, tema 20, direitos humanos de segunda dimensão. Bom, meu parceiro Alexandre é de São Paulo, Lino Fiscal, né? Um queridão aí. Galera, a gente viu numa das lives anteriores, e esse foi um dos temas já abordados dentro desses 20 primeiros temas, os chamados direitos humanos de primeira dimensão. Nas lives anteriores, vocês viram e anotaram que os direitos humanos de primeira dimensão são os direitos de liberdade. Aqueles direitos de liberdades civis e liberdades políticas. A gente conversou que os direitos humanos de primeira dimensão consistem nos direitos civis e políticos que traduzem as liberdades civis como a liberdade de expressão, de opinião, de propriedade, de reunião, de orientação religiosa, não é? De intimidade, privacidade, domicílio, e as liberdades políticas, as liberdades participativas na vida governamental do Estado, não é? Liberdades políticas exercidas através de instrumentos como o sufrágio, o voto, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, a capacidade eleitoral ativa e passiva. Então a primeira dimensão histórica foi a dos direitos de liberdade, que a gente aprendeu, vieram atrelados aos séculos 17 e 18, aquelas três fantásticas revoluções de liberdade: Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa do século 17, o Bill of Rights, o Petition of Rights, e as revoluções do século XVIII, a Revolução Francesa, Americana, 1787, 1789, que foram as revoluções de liberdade. A gente viu que surgiu a Constituição Americana, a Constituição Francesa como monumentos, e ali se consagrou a primeira era, o primeiro momento histórico, a primeira dimensão no tempo em que se afirmaram direitos humanos para tutelar a dignidade do ser humano contra abusos do Estado. Quando é que veio a segunda dimensão? No que consiste a segunda era, a segunda geração, o segundo marco na história, a segunda dimensão histórica desse processo afirmativo dos direitos humanos, tutelando a dignidade dos seres humanos contra abusos do Estado no exercício do poder governamental. Gente, a segunda dimensão dos direitos humanos é aquela que vem com a explosão do socialismo. O nascimento de um movimento que foi muito famoso na humanidade, chamado de comunismo. A segunda dimensão, ela vem ali com a Revolução Russa, com a Revolução Soviética, como se dizia à época, né? Com a Revolução Mexicana, com a Revolução Cubana. A gente vai pegar o final do século XIX e o começo do século XX. A segunda dimensão, em que se consagram direitos dos seres humanos que se opõem ao Estado para limitar o Estado, evitando excesso do Estado que pudessem prejudicar a dignidade dos seres humanos. A segunda dimensão é aquele momento histórico do final do século XIX e início do século XX. A gente pode dizer que a segunda metade do século XIX, a partir de 1850, com o Manifesto do Partido Comunista, com Lenin, com Marx, Engels, Stalin, o nascimento do socialismo, do comunismo, a gente conhece um novo movimento, novas aspirações dos seres humanos para evitar que o Estado praticasse certas condutas prejudiciais à dignidade das pessoas da humanidade no mundo inteiro. A segunda dimensão, posicionada temporalmente, ela trafega ali, nesses 70 anos, entre 1850 e 1920. Se você pegar uma questão de prova e a banca te indagar quais são os direitos que se consagram na segunda dimensão, são os direitos econômicos, são os direitos sociais e os direitos culturais. Anote aí no seu caderno, porque isso cai muito. Os direitos humanos de segunda dimensão são os direitos econômicos, os direitos sociais e os direitos culturais. Se na primeira dimensão a gente consagra os direitos de liberdade, as liberdades civis e as liberdades políticas, os direitos civis e direitos políticos na primeira dimensão, na segunda dimensão a gente consagra os direitos econômicos, sociais e culturais. Se a gente, olhando lá para trás, para a primeira dimensão histórica, enxerga a Constituição Americana e a Constituição Francesa, na segunda dimensão a gente enxerga a Constituição Mexicana, a Constituição Russa. Se a gente enxerga na primeira dimensão a Revolução Inglesa, Americana e Francesa, na segunda dimensão a gente enxerga a Revolução Russa,
a Revolução Cubana e a Revolução Mexicana. Se na primeira dimensão a gente tem os direitos de liberdades civis e políticas, na segunda dimensão a gente tem os direitos econômicos, sociais e culturais. A grande característica dos direitos de segunda dimensão, e você vai notar isso porque é muito importante, a grande característica dos direitos de segunda dimensão é que esses direitos são direitos por via dos quais os seres humanos passam a exigir do Estado obrigações de fazer, obrigações de dar, que o Estado haja. A gente passa a exigir do Estado posturas positivas, afirmativas. Eu passo a exigir que o Estado crie um sistema de educação, que ele crie a prestação de serviços para fornecer o acesso à saúde, que ele crie atividades públicas que ofereçam às pessoas o acesso ao lazer, que ele proporcione às pessoas meios de desenvolvimento da cultura. Então, a gente passa a exigir do Estado que crie instrumentos de intervenção na atividade econômica para equilibrar o exercício da atividade econômica e preservar a livre iniciativa para todos, o equilíbrio da concorrência. Então, na segunda dimensão, a gente passa a buscar um outro perfil de direitos. Se na primeira dimensão a gente buscava aqueles direitos em que a gente exigia do Estado que saísse, que se afastasse, a gente exigia do Estado uma postura negativa, de abstenção, ou seja, na primeira dimensão eu digo ao Estado, saia, deixa eu exercer minha liberdade de propriedade, minha liberdade de crença, minha liberdade de reunião, minha liberdade de manifestação do pensamento, minha liberdade de orientação religiosa, não se meta. Na primeira dimensão a gente exige direitos que impõem ao Estado se afastar. Como Jelinek ensinou, direitos que impunham ao Estado naquela primeira dimensão uma eficácia negativa. A gente impunha ao Estado obrigações de não fazer, de tolerar, de sair e nos assistir agindo. Na segunda dimensão, não. Na segunda dimensão, a gente passa a exigir do Estado que ele volte para perto e passe a interferir, gerando para nós aquilo que a gente sozinho não consegue alcançar. E, em especial, gerando para a maioria das pessoas da sociedade, que são pessoas pobres e hipossuficientes, políticas afirmativas que saciam necessidades básicas sem as quais a dignidade não impera. Então, na segunda dimensão, a gente passa a exigir do Estado uma rede de saúde pública, uma rede de educação pública, políticas de assistência social a desamparados, um regime de previdência social para que as pessoas não envelheçam pobres e ferradas, sem recursos para sobreviver quando estiverem na idade mais avançada e sem energia para o labor, sem força para o trabalho. Então, na segunda dimensão, a gente passa a exigir do Estado políticas afirmativas, políticas concretistas. A gente passa a exigir do Estado que faça, que dê, que haja. Observe que é por isso que quando cai nas provas, o gabarito sempre diz, na primeira dimensão dos direitos humanos, os direitos de liberdade são direitos que impõem ao Estado uma eficácia negativa. Existe do Estado que ele não se meta, que ele não faça, que ele apenas cale, se omita, se afaste, silencie e respeite a nossa liberdade. Na segunda dimensão é o contrário. A gente exige do Estado que ele volte, que ele se aproxime, que ele atenue as desigualdades entre ricos e pobres, entre fortes e fracos, e ele comece a, olhando para todos, mas em especial para os hipossuficientes, para os vulneráveis, que ele comece a prestar serviços básicos que asseguram o acesso ao mínimo de existência para a imensa maioria das pessoas. Então, anote aí no seu caderno que os direitos de segunda dimensão são direitos de eficácia positiva. Quando a gente fala eficácia positiva, a gente quer dizer que são direitos que vão impor ao Estado obrigações de dar, obrigações de fazer. É o Estado que vai ter que dar medicamentos, que vai ter que oferecer a escola, o posto de saúde, a assistência social, o lazer, o cuidado com as crianças, com os idosos. Essa é a exigência que a gente faz do Estado na segunda dimensão, em que se consagram novos direitos humanos. Beleza? Então, esse foi o nosso tema de número 20. Moçada, são 8h15 da noite de domingo. Eu vou para o aeroporto às 5 da manhã. Eu tenho que embarcar para o Acre daqui a pouco. Eu tenho um evento em Rio Branco, no Acre, agora. Na segunda-feira, tem um evento em Manaus, terça, lá na Uninorte. Tem um evento em Belém, na Estácio FAP, quarta-feira. Quinta-feira eu estou em Fortaleza, no curso Júris. Vai ser no Golden Tulip o evento em Fortaleza. Sexta e sábado eu estou em Recife, domingo eu estou em Maceió, segunda eu estou em Aracaju, terça-feira dia 11 em Salvador, com a galera aí do Brasil inteiro fazendo revisão de graças, não pago nada para aparecerem na minha revisão. Eu vou jantar com meus filhos agora, que eles estão aqui me esperando, Pedrinho e Laís. Mais tarde, se vocês estiverem acordados, lá pelas 11, meia-noite, quando eu estiver aqui arrumando minha mala para ir para o aeroporto, de repente eu puxo mais uma live para avançar com constitucional, administrativo e tributário, tudo bem? Para trazer as dicas 21, 22 e 23 ainda nesse domingo. Se tiver alguém que está aí me assistindo que não segue meu Instagram, fica o convite, sigam, vocês vão gostar. É Pedro Barreto, Portal F3. Se você está aí agora, fica o meu convite.
sigam o meu Instagram. Eu aviso das aulas, aviso do Periscope, aviso dos eventos gratuitos, sorteio de bolsas. Pedro Barreto com 2T, Barreto com 2T, que a Melissa copiou aqui, ó. Portal F3. Pedro Barreto, Portal F3, ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aproveitado bastante essa live. Então, quem puder, vai lá no Instagram, segue, acompanha Pedro Barreto, Portal F3. E se vocês forem de Rio Branco, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Maceió, eu estou visitando vocês essa semana. Segunda-feira amanhã em Rio Branco, terça em Manaus, quarta em Belém, quinta em Fortaleza, sexta e sábado em Recife, domingo em Maceió. Semana que vem eu estou segunda-feira em Aracaju, terça em Salvador, quarta eu estou aqui no Rio, quinta eu subo para Natal, no Rio Grande do Norte, sexta e sábado João Pessoa, domingo dia 16 Salvador de novo, tá certo? Espero vê-los, espero encontrá-los e ó, vou almoçar agora, matar minha fome, curtir o amor de pai e filhos com meus filhos e mais tarde a gente tá junto, tá certo? Aline, em breve vai ser no Espírito Santo, linda, te prometo que eu vou estar no Espírito Santo com você, com essa galera linda de Vitória, Cachoeira, todo mundo, valeu? Então um beijo a todos, um beijo pro meu irmãozinho querido Rodrigo Pérez, Ivetinha do Portal F3 lá de Salvador, galera que tá toda aí na live comigo, Aninha aqui de Araruama. Um beijo a todos vocês, é sempre muito especial. Galera do Esquadrão STF, segunda fase constitucional, a gente sempre batendo aí 95 a 100% de aprovação na segunda fase constitucional. A gente teve um resultado fantástico agora, foi lindo, tá? Então um beijo a todos vocês, amigos queridos aqui na live, Rodrigo Pérez aqui do Rio de Janeiro, uma galera muito Pati, nossa, Kathleen, galera do TAC, do treinamento avançado para concurso do portal. Cara, o TAC é uma turma fantástica, hein? Galera que faz pós-graduação no portal, galera que tá no TAC, cara, o TAC é o treinamento avançado para concurso, é uma turma incrível, aulas maravilhosas. Fico muito feliz de ver a galera do TAC aqui na live, tá certo? Esses temas caem em todos os concursos, não é isso? Então, um beijo a todos vocês, galera de Jampa, daqui a pouquinho eu tô com vocês aí, na outra semana, dias 14 e 15, a gente vai estar em João Pessoa, tá certo? Um beijo grande, fiquem na paz de Jesus, mais tarde, lá pelas 11, 11h30, eu apareço aqui de novo. Beijo, gente! Ó, vou estar no Piauí, pessoal de Teresina, vou estar em Teresina na segunda e terça, dia 16, dia 17 e 18, agora de julho, semana da prova da OAB, lá na Estácio Ceúti, o dia inteiro, segunda e terça no auditório, valeu? Beijo a vocês, fiquem com Deus.